Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a primeira edição ao vivo do Agricultura BR do ano de 2018. Esperamos que você tenha realmente um ano de realizações com grandes resultados e muita produção. Hoje, como você sabe, 2 de janeiro de 2018 começa mais uma edição do Agricultura BR, na qual nós vamos ver dados importantes a respeito da agricultura nacional, mostrando também comparativos internacionais para a soja e também para o milho e o farelo de soja. Outro assunto de destaque é que a Vale Fertilizantes, o negócio já tem mais de um ano que está andando, deve realmente ser fechado de uma vez por volta do dia 8 de janeiro. Então, até a próxima semana deve ter realmente fechado os negócios em relação à venda da Vale Fertilizantes. A Agricultura BR vai trazer também reportagens especiais para você, mostrando como é que vem a situação dos portos brasileiros. Tem o mercado físico, a coisa está meio morosa, você sabe muito bem, são 2 semanas na qual se tem um movimento muito menor para o mercado físico, mercado futuro também, daqui a pouco vamos ter a abertura dos negócios na Bolsa de Chicago, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. A Agricultura BR começa trazendo para você uma retrospectiva dos últimos números que foram lançados para a agricultura nacional. Os dados da Conab e também do IBGE foram divulgados no último dia 12 de dezembro, atualizando a agricultura brasileira. Em relação aos dados da Conab, os dados agora que foram divulgados no terceiro levantamento, até então estava sendo divulgada uma linha de mínima e máxima, e agora os dados vão ficando cada vez mais próximos à máxima que estava sendo disponibilizada pela Conab. Começando por esses números aqui, nós trazemos aqui as projeções para a safra brasileira 2017-2018. Observe aqui que nós trazemos dados em relação ao que vinha sendo apresentado. No mês de novembro, vinha com a linha de baixa, a linha mínima de 223 milhões e 200 mil toneladas, na linha máxima 227 milhões e 500 mil toneladas. Confirmação em dezembro é que a produção total de grãos no Brasil alcance 226 milhões e 500 mil toneladas de grãos aqui no país. Então, esses são os dados relacionados à produção brasileira, temporada 17 e 18. Já o IBGE, que trata um outro período, aqui você viu ano safra, então é temporada 17 e 18. O IBGE trata o ano comercial, então 2018. Os dados do IBGE são abaixo de 220 milhões de toneladas na expectativa. É o que nós mostramos agora, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em novembro previa uma produção em 2018 de 220 milhões e 200 mil toneladas. Em dezembro, 219 milhões e 500 mil toneladas. Essa é a situação de expectativa do IBGE para a produção brasileira no próximo ano. Vamos falar a respeito de soja, agora falando sobre produção de soja no estado do Mato Grosso. Os dados mais recentes do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária dão conta que o Mato Grosso vai produzir 30 milhões e 600 mil toneladas. É importante lembrar que para aqueles que cultivaram variedade super precoce, tiveram um pouco mais de sorte no início do plantio, já tem alguns em condições aí de fazer colheita. Mas teve um atraso generalizado no Mato Grosso mesmo, porque as chuvas demoraram muito para acontecer. E esse é o principal motivo apontado pelo IMEA para a redução na expectativa de produção quando se compara a temporada 16-17. A produtividade recua abaixo de 55 sacas por hectare por conta da questão climática, e mesmo com ampliação de área, a produção final deve ficar menor. Veja conosco aqui os dados relacionados ao estado do Mato Grosso, é o maior estado produtor de soja do mundo. A temporada 16-17 teve um resultado de safra de 31 milhões e 270 mil toneladas. Temporada 17-18, 30 milhões e 600 mil toneladas. Essa é a expectativa em relação
ao estado do Mato Grosso para a produção de soja, de acordo com o IMEA. Dado importante é que a produtividade deve mesmo ficar lá na casa de 54,12 sacas por hectare. Por enquanto, a expectativa é essa. Seguimos falando a respeito de produção e falando a respeito de produção de soja. Agora falando sobre a estimativa, também apresentada no último dia 12 de dezembro, para a produção nacional da oleaginosa. Os dados são do terceiro levantamento da Conab e você acompanha conosco agora como é que deve ficar esse resultado para a produção da safra brasileira. Veja conosco aqui no Agricultura BR, trazendo aqui que na temporada 16-17, de acordo com a estatal brasileira, produção foi de 114 milhões e 70 mil toneladas de soja. A temporada 17-18, em novembro, tinha uma estimativa de 107 milhões 530 mil toneladas. Chama muito atenção o mês de dezembro, porque teve uma ampliação. Você vê que a Conab não teve uma mão leve para fazer essa ampliação. Amplia para 109 milhões 180 mil toneladas, um pouco mais aí de 1 milhão e 500 mil toneladas a mais entre novembro e dezembro. E esse número fica muito parecido com a estimativa que se tinha, que se teve também no mesmo dia sendo divulgado pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Coloca essa tela em tela cheia para o telespectador em casa, para ele ver o comparativo. Mesmo com essa situação de uma estimativa maior entre novembro e dezembro, os dados ainda apresentam uma produção que fica em torno de 5 milhões de toneladas abaixo da produção da temporada 16-17, que foi recorde para o Brasil. E ao que se deve essa situação? Ora, eu estava falando antes do programa começar com alguns produtores rurais e também com alguns consultores que estão agindo, principalmente no estado dos estados do centro-oeste brasileiro, a respeito do que tem no campo. No Mato Grosso do Sul já é uma certeza, a produtividade será maior do que aquela que estava sendo estimada inicialmente. Nós vamos aguardar os dados já de atualização da ProSoja, mas no Mato Grosso do Sul já é uma estimativa, já é uma realidade que o resultado de campo será melhor do estimado inicialmente. E o Centro-Oeste pode ter uma representação um pouco melhor. O grande fator nesse último levantamento apresentado pela Conab foi exatamente a produtividade, revisada para cima. Veja os dados conosco. Trazemos aqui que em novembro a expectativa de produtividade foi de 55,25 sacas o hectare e em dezembro sobe para 52,05 sacas por hectare. Então, tem realmente aqui uma situação melhor em relação à produtividade de soja no Brasil. Um outro dado importante é em torno da área ocupada. Já no seu terceiro levantamento e com toda a soja praticamente no chão, né, já estamos nos preparando agora em janeiro para começar colheita no Mato Grosso principalmente, mas começa a ter já essa situação. Já com toda a soja no chão, teve uma revisão bem pequena para baixo em relação à área ocupada. Você vê que a temporada 16-17 teve uma ocupação total de 33 milhões e 900 mil hectares com a oleaginosa, enquanto que para a temporada 17-18, em novembro a estimativa dava conta de 34 milhões 970 mil hectares e agora 17-18 em dezembro, a estimativa cai 100 mil hectares, 34 milhões 960 mil hectares. Esse número deve realmente se consolidar com as áreas ocupadas com soja para a temporada 17-18 no Brasil. O fator logística, quando se fala de infraestrutura de armazenamento e transporte, são casos graves no Brasil. Se somarmos a educação, temos um cenário que praticamente não muda ano a ano. No caso do estado do Rio Grande do Sul, não é diferente. Apesar de ser até um estado com uma situação um pouco mais favorável,
por lá também a gravidade no fator tirar produção do campo, levar aos armazéns e depois do armazém aos portos. O custo é muito alto e é o que você confere agora nessa reportagem, uma retrospectiva da Annelise Nicolodi. Nos últimos anos, os agricultores brasileiros foram capazes de aumentar a produtividade das lavouras nas principais regiões produtoras. Mas esse crescimento também evidencia um grande problema enfrentado da porteira para fora. Os grãos que saem do campo percorrem um caminho de pedras para chegar até os principais portos exportadores. Hoje nós temos um custo de logística muito alto. Isso, inclusive, vamos analisar começando antes do plantio. Vamos analisar nível de porto. Chegam os navios no Porto de Rio Grande, não consegue descarregar devido ao calado nosso hoje está muito baixo. Tem recurso para isso aí, não está ocorrendo uma liberação por parte do IBAMA. Isso aí quem começa sendo onerado? O produtor. Os navios ficam parados, essa matéria-prima encarece para nós até chegar na nossa propriedade. Também nós temos outro problema, as estradas tão ruins, tão precárias, quebra pneu, manutenção de caminhões, isso tudo é repassado para o porto, né? Isso até chegar então na nossa lavoura tem um custo elevado, que seria antes da formação da lavoura. A matriz de transporte brasileira é predominantemente rodoviária. Isso não é novidade, mas o custo logístico de deslocar a produção por centenas de quilômetros de estradas, muitas vezes em péssimas condições, é quase inviável. A falta de estrutura logística do Rio Grande do Sul para o escoamento da safra atinge diretamente o bolso do produtor rural. Um levantamento realizado pela Assessoria Econômica do Sistema Farsul aponta que, em média, o frete de grãos até o Porto de Rio Grande teve um reajuste de 26%, comparando o mês de março de 2016 com 2017. Foram considerados 4 municípios do Rio Grande do Sul: Cruz Alta, Passo Fundo, Santa Rosa e Santo Ângelo, que em média registravam um valor de R$ 63,25 por tonelada no ano passado. Neste ano, o valor chegou a R$ 80. A situação se torna ainda mais grave com o atual momento dos preços pagos aos produtores, que estão em queda, como lembra o economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz. Porque quando nós vamos comprar fertilizantes, máquinas, peças, químicos, esses produtos precisam chegar até a propriedade. E tem frete. Se aumenta o preço do combustível, aumenta o preço do frete. Onde é que vai parar esse aumento? No preço do produto que os produtores compram. Então, o aumento do custo de produção é maior ainda. Na hora que nós vamos escoar a nossa produção, tem frete. O preço dos grãos é o preço no porto ou no comprador, menos o custo de se levar até lá. Quanto maior o custo do transporte, menor é o preço na praça produtora. Então, no momento que aumenta o preço do diesel, aumenta o preço do frete, diminui o preço na praça produtora. O produtor, então, vai gastar para produzir, ele vai pagar mais caro os seus insumos e vai perder em preço para escoar a sua safra depois. Quando a gente junta o impacto direto e este indireto, 35% da meta de arrecadação do governo vai sair do agronegócio, vai sair da agricultura. O governo gaúcho tem uma responsabilidade enorme quando o assunto é as condições das nossas estradas. Há muito trabalho a ser feito, mas as limitações financeiras também são grandes. O escoamento sempre é um problema, uma dificuldade, a safra vem aumentando ano após ano e as formas de escoamento elas acabam não crescendo na mesma proporção e muitas vezes não estando em condições adequadas, né? E isso acaba prejudicando, aumenta o custo, mas o Estado tem feito um grande esforço dentro das limitações e das condições que o Estado apresenta. É um trabalho que deve ser continuado, né, que precisa ser ampliado, melhorado, e esse é o grande desafio que nós todos temos enquanto poder público, né, de propiciar, né, de possibilitar essas melhores condições aí, tanto para o escoamento como também para a produção agropecuária do Estado. Todos concordam que grande parte da produtividade do agronegócio brasileiro, resultado de pesquisas e investimentos do produtor, se perde no trajeto da fazenda até o porto. São mais de 1.500 quilômetros em trechos terrestres.
Um estudo feito pela Confederação Nacional da Agricultura mostra que 1/3 da produtividade do campo é gasto com logística. O governo deveria fazer parcerias com empresas de pedágio, essas que administram as rodovias, mas um custo acessível tanto ao usuário de automóveis como o transportador, ter um preço diferenciado. Porque se o governo não tem condições de fazer a manutenção da rodovia, ele abra essa manutenção a terceiros e faça pedágios, mas não com esses preços que estão sendo praticados hoje no Brasil. Eu acho que a curto prazo seria a solução. Os modais mais recomendados, como o ferroviário e o hidroviário, são pouco usados. O nosso maior problema é que as ferrovias estão muito ultrapassadas aqui no Brasil. A nossa bitola do trem é uma bitola estreita, ele desenvolve uma baixa velocidade, as locomotivas são muito antigas, os vagões são antigos, então ele tem uma velocidade muito lenta e demora praticamente uma semana para chegar a Rio Grande, o trem que sai aqui de Cruz Alta. Eles têm capacidade mais elevada, são menos poluentes e têm custos muito menores. Uma única embarcação transporta 5.000 toneladas, o suficiente para retirar 100 caminhões das estradas. Mas, por enquanto, isso parece só um sonho bem difícil de ser realizado. O ano é novo, desafio antigo, logística, infraestrutura e educação no Brasil. E olha, eu abri o programa de hoje falando a respeito de uma revisão que a Conab fez no seu terceiro levantamento para a safra em relação à produtividade da soja e, consequentemente, para a produção da soja. Aí, o que nós trouxemos? Já conversando com algumas pessoas, alguns estados já apresentando realmente um resultado melhor, receberam mais chuvas, isso ajudou a compensar um pouco o atraso no cultivo, no início do cultivo da oleaginosa. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para as áreas de produção com Graziela Rezende no quadro Agroclima. Boa tarde a todos que nos assistem. A umidade da Amazônia ainda continua influenciando no tempo na maior parte da região centro-oeste e a gente ainda vê nuvens bem carregadas aqui na imagem de satélite. Inclusive, como essa chuva foi mais constante, a umidade do solo segue bem elevada em grande parte dos 3 estados. E ao longo desses próximos dias, mesmo com a chuva diminuindo de volume, ela não deve cessar e teremos ainda acumulados mais expressivos, desde o norte do Mato Grosso até o norte do estado de Goiás, onde ele varia dos 30 até os 50 milímetros. Mas é principalmente para o próximo período, que vai até o dia 12 de janeiro, que essa chuva vai ganhar mais intensidade, e é principalmente sobre o estado do Mato Grosso. O acumulado por lá pode chegar até os 100 milímetros, principalmente nas áreas centrais e norte do estado. Agora, a grande preocupação é na hora da colheita e também do escoamento de grãos, pois a interferência da laninha, mesmo que sendo fraca e com curta duração, ainda mantém a entrada das instabilidades. E a chuva, mesmo sendo um pouco mais constante, ela ainda pode vir em forma de invernadas, mas estas invernadas não tendem a ser tão longas quanto as que foram no ano passado, mas mesmo assim ainda devem preocupar bastante o produtor, pois isso pode trazer problemas na hora do escoamento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá aí a Graziela Gonçalves trazendo a previsão do tempo aqui no Agricultura BR. Ela daqui a pouco volta com mais informações a respeito do clima. Por aqui o Agricultura BR destaca a forte queda para o dólar comercial nessa reabertura de negócios depois do final de semana prolongado por conta do feriado de Ano Novo. Vamos saber como é que vem a moeda norte-americana agora. Você vê aqui forte recuo, agora dia 2 de janeiro de 2018, queda de 1,41% para o dólar, R$ 3,26 mais 9, agora melhora um pouco, né? Reduz um pouco essa queda, mas o dólar comercial continua com uma queda forte no dia de hoje, na retomada dos negócios. Lembrando que nós tivemos aí algumas semanas com o dólar operando ali na casa de 3,30 até acima disso. Daqui a pouco a Agricultura BR volta, vamos falar um pouco a respeito dos maiores produtores, importadores e exportadores de soja do mundo. Vamos ver também a abertura de mercado para a soja em Chicago, primeiro pregão do ano por lá. Daqui a pouco você tem essas e outras informações no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. A
Agricultura BR de volta, segundo bloco dessa primeira edição ao vivo do ano. Nós vamos falar um pouco a respeito de pecuária, vou falar já já a respeito da vacinação contra a febre aftosa, o grande objetivo de ser livre da febre aftosa sem vacinação nos próximos 10 anos. Isso é uma meta que o país tem. É importante também estar de olho nas fronteiras e também nos cuidados que se tem, claro, com o combate à febre aftosa. Já falo disso porque antes eu vou falar, eu falei combater, mas é falar um pouco a respeito de algo que o produtor rural e a sociedade têm que combater. Está sendo muito comentado, muito falado a respeito de um projeto de um deputado estadual do estado de São Paulo, Feliciano Filho. Ele que trouxe aquele projeto que você já viu aqui no canal do Boi, já ouviu falar dele também por aí, a respeito de ter um dia na semana sem o consumo de carne. Carne vermelha, evidentemente, qualquer tipo de carne. Essa é uma ideia que, inclusive, existe em alguns países da União Europeia, ela já foi empregada, ela é defendida por alguns ativistas e ambientalistas pelo mundo, alguns muito importantes, artistas muito importantes, mas o fato é que nós temos que olhar para a realidade do país. Evidentemente, falar isso para um público que produz carne, que produz gado, acaba ficando até um pouco redundante, porque o senhor sabe muito bem a importância que isso tem, não só para a sua rentabilidade, para a sua produção, mas para a economia do país inteiro. Mas é importante lembrar do caso de quem será atendido por isso. Esse projeto de lei prevê um dia na semana, provavelmente a segunda-feira, se eu não estou enganado, sem consumo de carne vermelha, qualquer tipo de carne, nos órgãos estaduais no estado de São Paulo. Quer dizer o seguinte, aqueles restaurantes que estão nos órgãos públicos, nos prédios públicos, que são licitados e são empresas privadas que atuam ali dentro, tem um dia que eles não vão poder exercer o seu direito constitucional de fazer a comercialização daquele produto. É um direito constitucional fazer isso. A lei diz que não vai poder mais. Aquelas crianças que são atendidas pela rede pública estadual de ensino do estado de São Paulo, algumas com precariedade realmente grave. Para muitos essa realidade não existe, mas tem criança que só come carne quando vai para a escola, na merenda escolar. Isso o Jorge Zaidan me falou, e essa é uma realidade que nós vemos em vários estados brasileiros e lá não é diferente. Só comem carne na merenda escolar. Não vão comer um dia na semana por conta desse projeto de lei. Há quem diga também que um levantamento pode mostrar que as perdas em relação às cadeias produtivas, o complexo carnes de maneira geral, pode chegar até 8 bilhões de reais no ano. Porque esse deputado fez esse projeto de lei, no qual pensa dentro dessas 200 mil pessoas que o elegeram em São Paulo para deputado, mas não pensa no bem-estar geral de toda a população, isso sem contar com o fator comercial que afeta todas as cadeias produtivas do complexo carnes. Então, é um momento, tem muita gente de férias, eu sei disso, mas é um momento de mobilização, principalmente no estado de São Paulo, a pressionar o governador Geraldo Alckmin a não sancionar essa lei. Se essa lei for sancionada, traz prejuízo geral para todo mundo, mas principalmente para o ser humano e, no caso, estudantes que passam por precariedade, são estudantes pobres atendidos pela rede pública estadual de ensino de São Paulo. Agora sim eu falo a respeito de febre aftosa, porque para essa carne chegar com qualidade, a vacinação contra a febre aftosa precisa ser feita de maneira adequada, respeitando os prazos e calendários. É importante lembrar que o Ministério da Agricultura tem aí uma meta de tornar o país livre de febre aftosa sem vacinação nos próximos anos. É o que você confere agora na reportagem de Odacil Canepa. Uma equipe gestora foi criada pelo Ministério da Agricultura para acompanhar o Plano Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. A equipe vai atuar nos órgãos públicos e junto à iniciativa privada. O coordenador da equipe explica como vai atuar o Ministério da Agricultura em 2018 para atingir a meta estipulada até 2023. São ao todo 97 ações. Grande parte delas está relacionada ao setor privado, ao setor produtivo. Então, é importante que o setor produtivo conheça quais são essas ações e opinem a respeito, como o plano, desde o início, foi construído desta maneira. Então, esperamos que essa participação ocorra, porque dessa maneira, também nos municípios, estão previstos, não é propriamente equipe gestora, mas fóruns, reuniões, onde também vai ser explicado como que o plano está colocado
e como que nós vamos atingir os objetivos previstos nele. Entre os objetivos, um dos objetivos é termos o país livre de febre aftosa sem vacinação. O plano traz claramente quais são as etapas a serem cumpridas para que consigamos subir cada um desses degraus. Uma série de ações. Inclusive, essas avaliações, olha, conseguimos realizar o que estava previsto, qual a qualidade dessas ações, isso que vai nos dar segurança para seguir adiante. E com essa proposta de participação conjunta, integrada de todos os setores, é realmente a segurança que nós temos, porque nós avaliaremos sempre com o pé no chão, tanto com quem elabora as normas, como com quem cria os animais, realiza as vacinações e a indústria que vende os produtos. Nós teremos, com o país livre de febre aftosa sem vacinação, uma melhoria no status sanitário do produto, ou seja, produto de melhor qualidade, exatamente, com valorização no mercado interno e no mercado externo, pois sabemos que existem países que não importam produtos, especialmente a carne, de países que ainda vacinam ou que têm casos de febre aftosa. O programa prevê que o Brasil deve ficar livre da febre aftosa sem vacinação já nos próximos 10 anos. De Brasília, Odacil Canepa para o SBA. Projeto importante, garantir a sanidade do rebanho. Febre aftosa, ela é algo que não traz malefício ao consumo, ao ser humano. Se alguém consumir uma carne que esteja, o bovino ou o suíno afetado por febre aftosa, não vai fazer nenhum mal à saúde dele. É uma barreira sanitária, traz sofrimento animal ter essa doença. Então, o Brasil, tem essa meta. O Brasil não tem febre aftosa com vacinação é importante que ela aconteça. Agora, é um trabalho nos próximos 10 anos de cuidar das fronteiras e fazer com que o país seja livre sem essa vacinação, que aí ganha um status muito melhor do que aquele que já tem. Só vou retomar aquele assunto em relação ao consumo de carne, aquele projeto desse deputado lá no estado de São Paulo, eleito com um pouco mais de 200 mil votos, representando essas pessoas, quer proibir, pelo menos por um dia, consumo de carne, qualquer tipo de carne, nos órgãos estaduais do estado de São Paulo. Uma coisa meio absurda, porque acaba tirando o direito de muita gente de comercialização, o direito de consumo e também o direito das crianças que estão nas escolas. Sobre este assunto, hoje no programa Pecuária BR, com Jorge Zaidan e também a Renata Ferreira, você vai ter uma entrevista do Walter Pulga Júnior com o Maurício Nogueira, ele que é um consultor importante, um dos organizadores do Rally da Pecuária, vai falar a respeito deste tema. Nossas equipes estão bastante envolvidas para tentar trazer informações da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Nossa expectativa real é de que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, não sancione. Ele vete esse projeto porque ele realmente dá o que falar, porque acaba afetando o direito de muita gente. Primeira semana do ano de 2018, vamos saber como é que fica a previsão do tempo para o país com a Graziela Gonçalves. Bom, o ano começou marcado ainda pela formação de canais de umidade. A gente já vê na imagem de satélite que as instabilidades ainda seguem da região norte até o sudeste e também parte da região sul do país. A expectativa para esses próximos dias é que aos poucos a chuva comece a migrar para a região nordeste e já volte a chover com acumulados em torno até dos 30 milímetros sobre o estado da Bahia. Aí sim a chuva perde intensidade na maior parte da região sul e de uma maneira geral o centro-sul ainda deve ter chuvas mais mal distribuídas. Os maiores volumes acumulados seguem desde a região do Amazonas até o Espírito Santo, onde esse acumulado varia dos 30 até os 70 milímetros. Por isso, então, que a chuva ainda vai continuar, pois uma frente fria que vem atuando na costa da região sudeste, mesmo que de maneira mais afastada, mais para frente continua mantendo esse canal de umidade. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
A Agricultura BR traz para você agora os valores para o milho, mercado físico nacional, trazendo primeiro a média brasileira, que considera os 8 principais estados produtores. Esse é um valor interessante para saber como é que o milho tem sido praticado, né? O valor do milho. Nós trazemos aqui essa média, são os últimos 30 dias, o acumulado do mês de dezembro. Mês de dezembro trabalhou assim, com alta de 1,5% nesse valor médio. No dia 4 do mês passado eram R$ 26,27, a saca de 60 quilos, oscilou muito pouco. Você vê que no dia 12 estava em R$ 26,33, no dia 15 do mês passado chegou a R$ 26,61, no dia 21, R$ 26,66, mantendo esse valor no dia 29, ainda assim uma alta ali de um pouco mais de 1%, praticamente estável, valores para o milho, saca de 60 quilos na média nacional. Agora vamos saber dos portos brasileiros, Porto de Santos, Porto de Paranaguá, em relação aos valores praticados com milho. Acompanhe conosco, trazemos aqui o primeiro porto, é o de Santos, é o maior embarcador de milho também, é o maior embarcador de milho. Nossa coordenadora Suelen está confirmando. Observe que no dia 4 de dezembro eram R$ 31,50 a saca, no dia 9, R$ 32,00 a saca, caía no dia 14 para 31, dia 19 chegou a R$ 32,50 a saca de 60 quilos, a maior alta para este período considerado, e dia 29, R$ 32,00 a saca, ainda assim alta de 1,59%, Porto de Santos. Então vamos saber agora do Porto de Paranaguá, outro importante embarcadouro do cereal em todo o país, trazendo aqui os volumes, né, os valores negociados. Nós tivemos estabilidade no último mês, o acumulado de dezembro começou com R$ 31,00 a saca de 60 quilos, no dia 7 chegava a R$ 31,80, dia 12 R$ 31,50, dia 21 R$ 32,00 a saca, dia 29 voltava para R$ 31,00 a saca de 60 quilos, com isso estabilidade total para os valores negociados com milho no Porto de Paranaguá. O assunto segue sendo o milho no Agricultura BR. Agora vamos falar sobre a situação internacional. O que quero dizer? Maiores produtores, maiores importadores e maiores exportadores deste cereal. Então, para chegar a esses dados, nós pegamos o último levantamento do Departamento de Agricultura norte-americano, apresentado no dia 12 de dezembro, para trazer esse estudo que é no mínimo curioso a respeito do comportamento desses produtores, importadores e exportadores. Veja conosco aqui os dados, começando pela produção internacional. Primeiro, o total estimado pelo Departamento de Agricultura norte-americano é de 1.044.750.000 toneladas. Então, 1.440.000.000 de toneladas serão produzidas na temporada 17 e 18, se o Departamento de Agricultura norte-americano estiver correto. Ali, nós temos os principais produtores de milho do mundo e você fica atento à coluna vermelha. Olha só, Estados Unidos tem uma produção de milho estimada para essa temporada em 370.290.000 toneladas. É o maior produtor de milho do mundo. O segundo maior produtor de milho do mundo é a China, só que não é um produtor comercial. A China consome e estoca tudo aquilo que produz. Chineses, os segundos maiores produtores de milho do mundo, com 215.890.000 toneladas de milho, por isso que está em cor diferente, porque essa produção não é comercial. Com isso, o maior produtor, ou o segundo maior produtor comercial do mundo é o Brasil, que tem uma estimativa de 95 milhões de toneladas a serem produzidas na temporada 17 e 18. Na sequência, vem a Argentina. A Argentina, com estimativa alta, melhorou de novo a Argentina na questão da produção, tem áreas maiores sendo ocupadas por lá, isso porque está mais interessante para esse produtor argentino na produção de milho. 42 milhões de toneladas é a previsão do Departamento de Agricultura norte-americano. Ali na última coluna, quase não aparece, mas está lá, é a África do Sul. A África do Sul deve produzir na temporada 17 e 18 12.500.000 toneladas de milho, é um importante também produtor, é o maior produtor de um continente inteiro, que é a África, que tem
pouca tecnologia, pouca produção também, baixa produção. A África do Sul é o único que consegue ter ali alguma expressão na produção agrícola. A gente continua falando a respeito desse tema, porque se tem essa produção toda, você viu ali que é 1 bilhão 44 milhões de toneladas, considerando os países, os grandes países produtores, Estados Unidos tem um consumo interno muito forte também. A China consome e estoca tudo aquilo que produz, não sai de lá. O Brasil também tem um consumo interno muito forte e a nossa expectativa, tomara que continue crescendo, porque o mercado interno também é muito importante. Vamos saber então, quando exportado, para onde que vai? Então, aqui os maiores importadores de milho do mundo, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, esses maiores importadores, juntos, totalizam 85 milhões e 800 mil toneladas. O México é o maior importador de milho do mundo, 16 milhões e 500 mil toneladas de milho devem ser importadas pelos mexicanos na temporada 17-18. É por isso que essa confusão toda causada pelo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, nem vamos comentar o nível da conversa que ele tem quando ele fala principalmente das relações internacionais da maior potência econômica do mundo, mas essa situação que ele tem imposto, ou pelo menos falado, que ele não conseguiu impor nada aos mexicanos, mas se ele realmente vier a fazer alguma coisa, esse mercado aqui de 16 milhões e 500 mil toneladas, ele fica aberto. Já tem ali algum assédio dos argentinos que vêm com bons olhos, vão tentar colocar mais milho no mercado internacional. E o Brasil pode se beneficiar deste cenário caso ele continuar se deteriorando com essas políticas internacionais do presidente norte-americano. Então temos o maior comprador de milho do mundo, é o México, 16 milhões e 500 mil toneladas. Os países que compõem a União Europeia importam conjuntamente 16 milhões de toneladas de milho. O Japão é o terceiro aqui nesse caso, 15 milhões de toneladas. O Sudeste da Ásia importa, todos os países do Sudeste Asiático, 14 milhões e 100 mil toneladas devem importar na temporada 17-18. O Egito vem aqui com posição de destaque também, os egípcios, também tradicional comprador de milho e também de trigo. Os egípcios aqui devem fazer uma aquisição na temporada 17-18 de 10 milhões de toneladas. Coreia do Sul, claro que a Coreia do Sul, 9 milhões e 700 mil toneladas é a estimativa para importar milho na temporada 2017-2018, essa é a expectativa relacionada aos grandes importadores do mundo. Agora, os exportadores, é por isso que quando eu mostro lá o cenário dos maiores produtores internacionais, eu destaco a China, que a China, apesar de ser o segundo maior produtor de cereal do mundo, ele não é comercial, ela não vai vender para outros países, raramente coloca esse milho no mercado, consome e estoca tudo aquilo que ela está produzindo. Então, olha só, aqui nós temos os maiores exportadores, portanto, é quem produz muito e vende, coloca no mercado internacional. Total aqui entre os maiores exportadores é de 151 milhões 610 mil toneladas. 151 milhões 610 mil. Os Estados Unidos, na visão do Departamento de Agricultura norte-americano, esses são os números atualizados do último dia 12 de dezembro, Estados Unidos devem chegar a 48 milhões 900 mil toneladas de milho a serem exportadas na temporada 17-18. O Brasil deve chegar a 34 milhões de toneladas na expectativa do Departamento americano. De acordo com a Conab, vai ficar na casa de 29. Então, ele tem uma divergência forte entre Departamento de Agricultura e Conab em relação aos números de exportação do Brasil. A Argentina vem, mais uma vez, muito forte, tem subido muito a sua participação no comércio internacional de milho, deve chegar a 29 milhões de toneladas. Enquanto temos aqui a África do Sul, que deve exportar na temporada 17-18, 1 milhão e 700 mil toneladas, fica muito abaixo dos demais países aqui, mas aparece no cenário, ali aparece nesse radar do Departamento de Agricultura norte-americano entre os maiores exportadores de milho do mundo.
Vamos falar de algodão um pouco agora? Isso porque o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, no seu último levantamento, que trouxe os destaques para o algodão, trouxe um dado interessante. O algodão vem trazendo melhoria na área ocupada, nos preços. Claro, preço é que acaba motivando essa situação. Mas área ocupada, resultado final de produção nas últimas temporadas. E a 17-18 não é diferente. Essa ampliação deve chegar até 15,8% na área ocupada com algodão em Mato Grosso. É importante lembrar que Mato Grosso e Bahia são os maiores produtores da pluma em todo o país. E essa área no Mato Grosso deve totalizar ali próximo a 726 mil hectares. Vamos saber como é que ficam esses números em relação à ampliação de área. Aqui é Mato Grosso, dados do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola. Na temporada 16-17, a ocupação foi de 610.950 hectares. Na 17-18, deve chegar a 725.600 hectares, de acordo com o IMEA. De acordo com o Instituto, outro dado importante de se ressaltar é que a área pode refletir em uma produção recorde de 2.850.000 toneladas de algodão em caroço. Em relação ao custo da produção da pluma, o IMEA destaca que as expectativas também são boas. Então, assim, vai ter uma ligeira situação de aumento em relação à produção por hectare, mas ainda assim são boas. Os dados são de R$ 82,51 por arroba, de acordo com os dados do IMEA, no último levantamento para geral em relação ao algodão, área ocupada, a produção estimada, que pode ser recorde, e esse custo por arroba, que fica ali numa situação muito próxima àquilo que se tinha na temporada passada. Como você teve aumento e teve dólar mais alto, dependendo do momento em que você fez a importação de alguns insumos, situação de certo modo, até pode ser considerada positiva para esse produtor. Agora a Agricultura BR segue falando sobre algodão, porque nós vamos trazer alguns dados em relação ao CPEA, o que nós vamos mostrar agora. Você tem aqui comigo o indicador do algodão. Nós temos no dia 21 de dezembro, aqui pegando a última semana do último mês, no dia 21 de dezembro, R$ 265,66 a libra peso. No dia 22, chegava a R$ 265,68 a libra peso, de acordo com o CPEA. Chegava no dia 26 a R$ 266,65. No dia 27, R$ 266,71. Pouca variação agora. 28, R$ 266,47 a libra peso do algodão. Variação mensal ficou em 8,87%. positiva. Então teve uma alta ali quase 9%, de acordo com os dados do CPEA, para o algodão no último mês de dezembro de 2017. Daqui a pouco a Agricultura BR vai trazer no quadro Agroações a Vale Fertilizantes, aquela situação, a gente está falando há muito tempo da venda dessa divisão da Vale, e ela deve se concretizar até a próxima semana para uma empresa norte-americana. Você vai entender todos os dados a respeito dessa venda, dessa divisão da Vale, daqui a pouco no Agricultura BR. Nós vamos para o intervalo, mas você pode aproveitar para tomar uma água. Você que está almoçando e acompanhando o programa, não tem problema, mas você manda uma mensagem para nós aqui. Participa do programa, mande essa mensagem através do Facebook, do Twitter e também pelo WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. 2 de janeiro de 2018, Agricultura BR no ar, ao vivo com você. E agora, voltamos a falar a respeito de soja, falando um pouco a respeito do cenário internacional, numa produção que deve chegar mundial, global, a mais de 348 milhões de toneladas na temporada 17-18.
Aqui nós vamos mostrar um estudo bem interessante, já fizemos com milho e você acompanha agora com a soja, que mostra produtores, os grandes produtores do mundo, os grandes importadores de soja do mundo, adivinha quem é? E tem também os grandes exportadores. Então vamos aos números aqui relacionados aos grandes produtores de soja, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, em seu relatório do último dia 12 de dezembro. O total de produção internacional deve chegar a 348.470.000 toneladas, de acordo com o último dado divulgado. Os Estados Unidos deve chegar a 120.440.000 toneladas. Brasil, 108 milhões de toneladas. Argentina, 57. Temos aqui a China também aparecendo no radar, que tem uma produção de 14.200.000 toneladas. E o Paraguai com 9.400.000 toneladas. Essa é a situação que nós temos em relação aos maiores produtores de soja, temporada 17 e 18, números que você acompanha aqui no Agricultura BR. Vamos saber agora, você viu ali a China aparece entre os maiores produtores, 14.200.000 toneladas na estimativa da temporada 17 e 18. Acontece que a China não tem como trabalhar um número para a soja que seja superior a 12, entre 12 e 14 milhões é o que ela produz temporada a temporada. Veja conosco agora como é que fica a situação dos maiores importadores da oleaginosa do mundo. Total estimado entre os grandes importadores é de 127.250.000 toneladas. Você vê aqui a China disparando com 97 milhões de toneladas. Nós temos a maior, quem dita o mercado, né? A China é muito importante, está aqui na cor vermelha, dita o mercado realmente. Depois os países que compõem a União Europeia, 14 milhões de toneladas. Mais uma vez o México mostrando aqui muita força no mercado internacional enquanto importador de produtos, né? 4.300.000 toneladas. Os americanos podem prejudicar esse mercado aqui, o Brasil pode ganhar muito com isso, Brasil, Argentina, mas aqui no caso da soja, se vier a ocorrer algo, pode ser o Brasil mesmo, e Japão com 3.300.000 toneladas, também tendo aqui uma forte participação. Mas a grande participação aqui são os 97 milhões de toneladas que os chineses têm feito aquisição. Mas quando a gente fala da Ásia, é sempre importante lembrar, não apareceu aqui no gráfico, mas do Sudeste Asiático, que tem alguns países em franca expansão de consumo de proteína animal e, com isso, tem feito aquisições cada vez maiores de soja. Então, o mercado da soja tem aumentado também, principalmente em outros países asiáticos. A China continua sendo predominante, evidente, vai ser mesmo, mas há outros mercados que têm se aberto e aumentado a compra desse tipo de produtos do Brasil, dos Estados Unidos e também da Argentina. Por último, os grandes exportadores, faltou esse quadro aqui, então aqui temos os maiores vendedores de soja do mundo. Total, 152.450.000 toneladas. Brasil deve ser de novo o maior exportador de soja, chegando a 65.500.000 toneladas. É importante lembrar que o Departamento de Agricultura norte-americano, entre novembro e dezembro, corrigiu para cima a expectativa de exportação brasileira em 500.000 toneladas. Estados Unidos, eles reduziram em cerca de 800.000 de novembro para dezembro, caiu para 60.560.000 toneladas. Depois temos, na América do Sul, no terceiro maior exportador do mundo, a Argentina com 8.500.000 toneladas e o Paraguai na quarta posição entre os maiores exportadores do planeta, com 6 milhões de toneladas de soja na estimativa ou expectativa para a temporada 2017-2018. O assunto agora na Agricultura BR é café. Vamos saber um pouco a respeito dos preços praticados no último período do ano de 2017, ano complicadíssimo para a cafeicultura nacional, principalmente para o cafeicultor que trabalha com café arábica. Muita pressão em Nova York, cada vez mais é necessário, fica mais evidente que é necessário uma outra situação de comercialização para a cafeicultura nacional. Lembrando que é o maior produtor e exportador de café arábica do mundo. E essa situação que nós vimos esse ano, mercado sendo ditado pelos operadores, os operadores estrangeiros principalmente, prejudicou muito o preço do café no Brasil em ano de bienalidade negativa.
Vamos aos dados aqui, então nós trazemos aqui números para o café Conilon, café arábica também, começando pelo Conilon para esse indicador nos últimos 30 dias, portanto, mês de dezembro inteiro. No dia 4 de dezembro, R$ 385 o valor da saca. No dia 12, R$ 388 a saca. Dia 18, R$ 380 a saca de café. No dia 22, R$ 385, valor mantido. No dia 29 de dezembro, também a R$ 385 o valor da saca. Ali o gráfico está dizendo que teve queda de 1%, mas não teve estabilidade para os valores praticados com café no último mês para o café Conilon. Aqui é importante lembrar que a base de dados é do estado do Espírito Santo, que é o maior produtor dessa variedade de todo o país. Agora, falando sobre café arábica, dividimos na região produtora da Mogiana e também no sul de Minas Gerais. Mostrando aqui o que acontece com o café na Mogiana, nós temos aqui queda de 1% no mês passado, entre os dias 4 e 29 de dezembro. No dia 4, o valor de R$ 465 a saca. No dia 11, R$ 460. No dia 18, nova queda, R$ 450 a saca. Dia 20, subiu para R$ 455 e encerrou o mês R$ 460 a saca do café na região da Mogiana, queda de 1% nos últimos 30 dias. Por último, destaque para sul de Minas, falo do maior estado produtor do mundo, não só do país, mas do mundo inteiro, para o café arábica. Passa por uma situação de pressão muito forte esse cafeicultor. Nós temos aqui valor no dia 4 do último mês, R$ 460 a saca. Dia 8 chegou ao maior valor desse período, R$ 470. No dia 11 caiu para 465, dia 18 cai para 460 e mantém esse valor no fechamento do mês e do ano de dezembro de 2017. Com isso, nos últimos 30 dias, estabilidade total para os valores negociados com café no sul de Minas Gerais. Olha, tem uma série muito bacana produzida pela equipe do Agricultura BR, que é o Frutos da Terra. Mostra a produção, pequena produção, a produção da agricultura orgânica, desse pequeno produtor. E você vai conhecer um pouco mais dessa série, na reportagem de Rosa Cabral. Levando tomate, palmito, abobrinha, alface. A funcionária pública faz dessa rotina uma prioridade. Eu faço questão de sempre comprar os produtos orgânicos para a família toda minha. É uma opção até mesmo pela saúde do meu filho. Eu tive um filho eu tenho 3 filhos e um deles teve câncer. A produção orgânica vem dos quilombolas, da comunidade da Lourdes, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, região centro-oeste do estado. Eu procuro sempre fazer o melhor e para que eles tenham certeza que eles estão levando um produto de confiança e saudável para a casa deles. Agora o foco é para o doce Conquista de Goiaba, da Banca da Dona Maria. Nós temos na nossa propriedade 1000 pés de goiaba. E aí onde a gente trabalha em família, né? Eu, meu irmão, os maridos nossos e os filhos. A produção de hortifruti da feira é orgânica ou agroecológica. Vem da agricultura familiar, setor que movimenta importante fatia da produção brasileira. Responde por cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo o país. De acordo com dados do governo federal, da cadeia produtiva, alguns grupos de alimentos evidenciam a porcentagem. Nos exemplos, 87% produção de mandioca, seguido do feijão na casa de 70%. A carne suína com produção chegando a 59%. O leite, 58%.
e a carne de aves, 50%. O milho, 46%. No último censo agropecuário brasileiro, em 2006, o IBGE divulgou que aproximadamente 84% dos estabelecimentos agropecuários estão nas mãos da agricultura familiar. A Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural auxilia os agricultores da região em várias linhas de trabalho. Na lista, financiamento agrícola. Nosso carro-chefe é o crédito. A gente quer dar condições para esses produtores, para que eles possam ter esse capital e empregar esse capital na sua propriedade. Para isso, nós fazemos um projeto, vemos se realmente ele é um produtor familiar, certo? Se realmente ele se enquadra em todos os quesitos para ele retirar um documento que se chama DAP, que é uma aptidão, uma declaração de aptidão ao produtor para ele ser inserido na agricultura familiar. Na feira, a Agraé dá mini-oficinas, incentivando a produção saudável. Ervas finas, um punhado de alho, fio de óleo. Pronto, um delicioso tempero. E junto a isso, uma pitada de oportunidade para a renda informal. Eu estou desempregada, então ajuda bastante. Aí a gente veio aprender uma técnica diferente de manusear o alimento da maneira correta, para ter uma boa aceitação e as pessoas conhecerem, né? Em outra parte da feira, caldinho de cana orgânica, que vai bem no gosto do freguês. A gente vem aqui sabendo que está consumindo alguma coisa assim, um caldo de cana que não tem agrotóxico, é muito saudável. E é saboroso? Muito saudável. É outro sabor, né? É muito mais, até mais doce, parece. Onde ela é produzida, é um local equilibrado, né? É produzido exatamente num sistema agroflorestal. Você poderá ver numa visita que a cana é produzida exatamente como deve ser, num local equilibrado. Aceitamos o convite e no dia seguinte fomos até o sítio da família Weber, que fica aos arredores da cidade. Chegando aqui na propriedade, eu encontro o seu Antônio, nesse estado aqui, carpindo. Tudo bem? Tudo bem, você gostou de ver a paisagem? Natureza é natureza, né? É isso que a gente faz, a gente tenta ajudar. Nós somos apenas veículos, né, que proporcionam uma pequena colaboração à natureza. E o senhor está carpindo aqui, o que vai ser aqui nesse espaço? Aqui, na verdade, é uma área que tem apenas ornamentais, né? Plantas ornamentais, para a gente ter também um ambiente de beleza, não apenas trabalho no sentido de produção, mas no sentido de contemplação também. No sistema agroflorestal, as culturas se integram no mesmo ambiente. O milho e o feijão andu crescem misturados. O mamão está entre as culturas, no canteiro das ramas de abóbora. O bagaço de cana volta para a natureza como adubo. E no canavial, com 1 hectare de plantação, a produção chega a 10 mil dúzias de cana. Para a cobertura de solo, a palhada. Primeiramente, a proteção contra os raios solares, né, que não atingem diretamente o solo. Segundo lugar, preserva muito mais tempo a umidade do solo. Com isso, há uma vida constante, né, de micro-organismos abaixo dessa palhada. Posso mostrar? Claro, por favor. Olha, veja bem, aqui debaixo dessa palhada, o solo está grudento, ó, está molhado, isso que faz algum período que não chove. Nessa área que não está protegida, a gente vê o solo seco, aqui não, permanece úmido, a atividade é intensa. A terra, acredite, tem cheiro adocicado. Gente, é um cheiro adocicado, eu nunca tinha sentido esse cheiro assim na terra. Dá vontade de comer. Isso é cheiro de vida. Esse solo é vivo. Tem uma infinidade de micro-organismos muito maior quantidade do que acima do solo. E a prosa vai mais adiante. Você é capaz de olhar para esta floresta e imaginar que tudo isso aqui já foi plantação de soja? Em um certo momento eu quis simplesmente romper. Para com isso aí, vamos fazer algo diferente. Inicialmente apenas uma ideia de plantar árvores, sem uma visão comercial. Mas daí a gente tinha a necessidade de uma sustentabilidade e começamos então a produzir mudas diversas, de árvores, de arbustos, de ornamentais, de flores.
Isso foi uma sustentabilidade muito importante no início da atividade. Essa história foi há 10 anos. De lá para cá, o agricultor começou o trabalho de formiguinha e fez a multiplicação do cenário verde. Temos um plantio de uma variedade consorciada entre nativas, principalmente nativas, e algumas exóticas também. Entre as exóticas, a nim indiano. Nativa da Índia, aqui no Brasil, é considerada um bom repelente de insetos. Ela é uma árvore interessante que a substância que contém, principalmente nas sementes, você pode fazer biopesticida, ou seja, pulverizar plantas para inibir a presença de alguns insetos. Vamos entrar no contexto da certificação orgânica. Nós acompanhamos os agricultores e fazemos o apoio durante as reuniões, as visitas de pares e as visitas de verificação para garantir que o processo seja legítimo. O coordenador da Associação de Produtores Orgânicos de Mato Grosso do Sul me conta que pela rede são 17 produtores certificados. E a presença da associação foi fundamental para o seu Antônio garantir a certificação. Núcleos se organizam, se fiscalizam e um ajuda o outro para provar que a sua produção é livre de agrotóxico e está dentro dos parâmetros de exigência. Ele precisa, primeiro, estar organizado em núcleo, fazer o processo de produção isento de qualquer contaminação química, fazer barreiras e fazer anotações de tudo que ele compra, de insumos, que ele comercializa, o que ele pulveriza, as quantidades e tal. Feito isso, o grupo vai vir fazer uma visita chamada visita de pares. Nessa visita de pares eles constatam quais são os pontos importantes, os pontos também que precisa ser melhorado. E a partir dessa visita de pares, eles pedem uma visita de verificação, que vem uma comissão, vem um outro agricultor de fora que vai dar o aval da certificação. É o exemplo de outro agricultor familiar, o seu Jorge Arendite. Aquela barreira, ou o quebra-ventos, exigida para a certificação, aqui foi feita de napier. Desde 2004, ele transformou o sítio em produção de manejo orgânico. E nós estamos produzindo alface, salsa, rúcula, milho verde e mais abaixo quiabo. E por mais que se encontre vários exemplos em uma mesma região, a procura, segundo ele, é maior que a oferta. A qualidade desses produtos e os benefícios para a saúde. Então, muitas pessoas hoje têm buscado esses produtos e ainda há assim, uma dificuldade de atender a demanda, Então, a gente está trabalhando para ver se a gente consegue aumentar a produção e incluir outras pessoas também nesse tipo de produção. De olho na saúde, o consumidor vem na fonte em busca dos produtos orgânicos. É o caso do Antônio João, que há pelo menos 2 anos você passa por aqui. Exato. Eu tenho vindo aqui, foi um achado. Devido ao problema de saúde da minha mãe, ele tem melhorado muito. Com a qualidade do alimento, sem agrotóxico, Então tem sido viável hoje esse alimento. Então eu tenho vindo aqui toda semana agora, uma vez, e tem dado resultado. E no sistema agroecológico, que tal um banquete de frutas orgânicas para alimentar os peixes? É o último roteiro da nossa andança por Dourados. Nos tanques, uma média de 600 animais, vendidos no boca a boca. E quem serve o banquete é o seu Messias. Uma média de 10 mamão cada tanque a gente coloca por dia. O que mais vai na alimentação dos peixes? Mandioca, milho, e acerola e pitanga. O sítio é do advogado Aquiles Paulos, um gaúcho que fincou raiz no Mato Grosso do Sul e no ano de 2009 encontrou o pedacinho de terra que cabia nos sonhos. Ele procurava um lugar com preservação. Numa parte da área já existia a reserva legal e a outra, que é a parte da reserva de preservação permanente, era de fácil recuperação. E a parte que não tinha nenhuma proteção
Então, nós implementamos essa barreira com espécies várias aí apropriadas. E o que mais esperar do espaço e que parece perfeito nesse contexto agroecológico? Vamos construir a nossa casa para aqui morar dentro de um ano e, a médio prazo, num segundo momento, abrir esse sítio para visitação. Para as pessoas passar o dia, consumir produtos daqui, comprar os produtos daqui, ter o contato com a natureza. Seu Aquiles, e esse negócio de alimentar os peixes com frutas orgânicas? Dentro dessa proposta de sítios agroecológicos, há a situação de você utilizar tudo que for possível de dentro da própria propriedade, com produção própria. E a iniciativa de fazer essa produção orgânica? Ela vem de encontro a uma proposta, tanto minha quanto da minha esposa, de ter qualidade nos alimentos, o maior número de alimentos possível produzidos aqui nesse local, por consequência depender o mínimo possível de alimentos industrializados, comprados fora, e por outro lado, ter essa situação do contato com a natureza. Qual o sentido dessa agricultura para o senhor? Esse sentido tem a ver com a vida da gente. É qualidade de vida, não só para a gente, mas também para o meio ambiente, porque dentro dessa proposta você também recupera o meio no qual você vive, além de já de preservar aquilo que já existe. O existir de um mundo que transforma vidas e hábitos e que tem na lida a poesia da natureza e o amor pela terra. Da terra, cio da terra, propicia a estação e fecundar o chão. Tá aí a série Frutos da Terra. E daqui a pouco no Agricultura BR tem um quadro Agroações. E o Agroações do próximo bloco vai falar a respeito da Vale Fertilizantes, que foi vendida pela Vale para a norte-americana Mosaic. Você vai entender como é que ficaram as condições desta venda daqui a pouco no Agricultura BR. E a mineradora Vale deve mesmo fechar na próxima semana a venda da divisão Vale Fertilizantes para uma empresa norte-americana. Este é o assunto do quadro Agroações. Em comunicado importante ao mercado, nesta terça-feira, dia 2 de janeiro, a Vale Mineradora informou dados a respeito da Vale Fertilizantes, que deve ser realmente vendida até a próxima semana, por volta do próximo dia 8 de janeiro, deve ser mesmo vendida para a empresa norte-americana Mosaic. Nós vamos ver agora quais devem ser essas condições de venda, já que a Vale vai ficar também com uma participação sobre os negócios da Vale Fertilizantes a partir do momento que passar a mão para a norte-americana. Um outro dado importante é que essa é uma comercialização, uma situação de negócios que já vem se perdurando por algum tempo. Já tem quase um ano que esses negócios entre as duas empresas começaram. Vamos ver então aqui os dados em relação à Vale Fertilizantes. Vale Mineradora, ela realmente vende, fecha essa venda em relação à Vale Fertilizantes com a empresa norte-americana. O pessoal está com dificuldade de jogar aqui na tela, mas são valores importantes relacionados a essa comercialização. De acordo com o comunicado ao mercado que foi colocado à disposição pela Vale Mineradora, o valor total é de aproximadamente R$ 1,1
150 milhões de dólares. 1 bilhão 150 milhões de dólares. Vamos ver agora se o pessoal coloca na tela agora sim. Parabéns aí para a equipe. Estava travando a máquina, mas destravaram. Olha só, 1 bilhão 150 milhões de dólares é a previsão dos negócios, o que representa um outro fator também importante, que esse é o valor que vai ser recebido pela Vale, além de 34,2 milhões de ações da Mosaic. Então, a Vale entrega a Vale Fertilizantes, recebe um valor em dinheiro e também tem aqui 34,2 milhões de ações. Portanto, a Vale vai ficar com quase 9% das ações da Mosaic. Esse fechamento deve acontecer no próximo dia 8 de janeiro, pelo menos na expectativa inicial para o fechamento dessa transação, que, como eu disse, já perdura por bastante tempo. Então, Vale tem essa situação a seu favor. Nós vamos ver agora como é que as ações da Vale, já que desde o mês passado já se falava que ia ter um fechamento, um encerramento dessa negociação com a empresa norte-americana, como é que o valor das ações se comportaram. Pode trazer aqui na tela, aqui o acumulado do mês de dezembro, começou no dia 1º a R$ 35,48 o valor da ação, no dia 4, R$ 36,83, dia 15, R$ 36,50, dia 21, R$ 39,31, dia 26, R$ 39,85 e dia 28 encerrou o mês a R$ 40,26. A Vale também destacou que vai reter essa participação acionária no terminal portuário Tiplan, no sudeste do Brasil. Esse é um dado importante em relação a essa negociação. Então, a Vale vai continuar com participação sobre a Vale Fertilizantes, mas aí que já vai estar obedecendo e operando sobre a bandeira dessa empresa norte-americana. Vamos ver agora como é que as ações da Vale estão, vamos ver se nós temos os negócios. Não poderia ser diferente, comunicado importante ao mercado cedo, um comunicado que traz um otimismo em relação à Vale. Você vê que as ações, essas aqui são as de maior comercialização, Vale 3 vem com alta de 1,91% a R$ 41,03 neste momento, é o que nós temos neste momento para as ações da Vale. Mercado aparentemente reage de maneira muito positiva em torno dessa confirmação. Até a próxima semana deve ter fechamento dos negócios de venda da Vale Fertilizantes. Por aqui o Agricultura BR vai falar agora sobre como que o clima influencia as lavouras no Brasil. Quem traz os destaques é Graziela Gonçalves. As chuvas ainda seguem na maior parte do país. A gente ainda consegue enxergar na imagem de satélite nuvens carregadas espalhadas aí por grande parte das regiões. E como essa chuva acabou sendo mais constante, a umidade do solo ainda está elevada na maior parte da região sul, sudeste, centro-oeste e região norte. Temos apenas o centro-sul do estado do Rio Grande do Sul e essas áreas mais alaranjadas da região nordeste e também o estado de Roraima com a umidade do solo mais baixa. Agora, ao longo desses próximos dias, a expectativa é que a chuva aos poucos volte a migrar para o estado da Bahia. E também temos chuvas chegando para o Maranhão, Piauí e também o estado do Tocantins. Então, grande parte do Mato Piba já começa a receber um pouco mais de instabilidades, com acumulados que variam dos 15 até os 30 milímetros. Por outro lado, o centro-sul ainda deve seguir com tempo mais seco, mas isso dura pouco, já porque no próximo período a chuva retorna então para a região com acumulados que podem até passar dos 30 milímetros. Mas a chuva volumosa mesmo deve ficar por aqui, com acumulados que podem chegar até os 100. Agora, para a segunda quinzena do mês de janeiro, a expectativa é que a chuva ainda deva persistir na maior parte das regiões. O risco para veranicos é muito baixo, então ainda teremos disponibilidade de umidade, o que vai favorecer bastante as lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com as últimas informações desta primeira edição do ano, ao vivo aqui pelo Canal do Boi. Voltamos em instantes. A
Agricultura BR já no encerramento dessa edição, vamos saber como é que ficam as áreas no país que têm algum risco de enchente. É importante lembrar que tem chuvas muito intensas e muito volumosas em alguns estados brasileiros. Quem mostra agora esse estudo é a Graziela Gonçalves. As chuvas se espalharam pela maior parte do país e, infelizmente, a região Nordeste ainda segue com elas bastante irregulares. E essa seca que durou mais tempo veio deixando o nível dos rios muito baixo na região, o que vem implicando, inclusive, na produção energética do Nordeste. Só que ao longo desses próximos dias, a chuva aos poucos volta a migrar para essa região e, principalmente, desde o estado do Maranhão ao estado da Bahia, teremos acumulados que podem chegar até os 30 milímetros. Isso não reverte a situação, mas aos poucos começa a melhorar. Os acumulados mais significativos devem seguir desde o Amazonas até o estado do Espírito Santo, onde eles podem atingir até os 70 milímetros. Para a próxima pêntada, que vai do dia 8 ao dia 12 de janeiro sobre o centro-norte do país, a chuva ainda deve continuar, e é principalmente no estado do Mato Grosso que os acumulados podem chegar até os 100 milímetros. Ao longo dos meses de verão, como estaremos sob influência de uma laninha, que mesmo que mais fraca e com curta duração, ela consegue trazer mais umidade em direção principalmente à região norte do país. E é por isso que os rios situados por lá podem sofrer cheias. Por outro lado, na região nordeste, mesmo com a chuva chegando um pouco mais, essa situação ainda não consegue ser completamente revertida, mas aos poucos vai melhorando, principalmente entre o mês de fevereiro e também o mês de março. Já no centro-sul do país, o que a gente percebe é que do dia 8 ao dia 12 de janeiro, a chuva vai retornar. O acumulado ainda não é tão elevado, mas que ainda mantém as boas condições do solo e os rios ainda podem ficar um pouco mais cheios. Só que ao longo dos meses de verão, como ainda há risco para alguns períodos de tempo seco, principalmente na região sul do país, a indicação é que os rios não fiquem tão cheios ao longo deste período. Já no sudeste, como a chuva tende a ser um pouco mais regular, também teremos aí boa disponibilidade de água para cair nas bacias. Na região centro-oeste, é principalmente entre o mês de fevereiro e comecinho do mês de março que as chuvas tendem a ser mais volumosas e o risco para esses rios transbordarem também é maior. Eu encerro a minha participação por aqui. Até mais. Esse levantamento, até mais, Graziela Gonçalves, ele é importante, principalmente aí no centro-oeste brasileiro, no norte do Mato Grosso, para aquele escoamento via os portos da região norte. Então, muita atenção nos próximos meses, porque o fato é se realmente aquelas obras prometidas pelo governo federal, se realmente elas aconteceram e se trouxeram melhorias mesmo para o escoamento da safra. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.